Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Hulk cada vez mais perto do Fluminense. O Brenner, meus amigos, vindo para o futebol brasileiro. O Vasco é um dos times que tentam a contratação do atacante que tá na MLS. Tava na MLS, foi pra Itália, na Itália voltou pra MLS. Quando ele voltou em 10 jogos, ele fez 6 gols. Eu vou abrir aqui o SofaScore. Ele é um atacante que é muito bem visto na MLS, mas na Itália ele foi um completo flop e não arrumou nada, meus amigos. Mas o Brenner, cara, talvez na Itália não jogaram no ponto forte dele, que foi esse posicionamento que colocaram ele pra jogar no Cincinnati, que é um cara mais ali por trás do 9, como um segundo atacante, né? Enfim, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, deixa eu começar logo do Brenner, já comecei, depois a gente fala do Hulk. Rapaziada, o Brenner é um atacante que na MLS é muito bem visto. O pessoal de lá gosta dele, entendeu? Porque ele é brasileiro. Geralmente os brasileiros lá, eles têm uma noção do brasileiro que é jogador que vai pra cima, que vai pra dentro. O Brenner, ele não é um jogador tão técnico, mas ele é um jogador que ele verticaliza muito bem. É o ponto forte dele de pegar essa bola. E se você ver aqui o mapa de calor dele, ó, 25 anos. Ele é dito como 9, né? Mas no Cincinnati, por incrível que pareça, eu vi esse jogo aqui contra o Columbus. Ó, é o Denk, que é um 9 que eles gastaram uma bala pra tirar lá da Bélgica. Ó, 15 milhões de euros. Pra o time da MLS é muita coisa. E ele coloca o Brenner por trás, ó. Você vê, ó. Nessa zona aqui pela esquerda. E o Brenner, cara, ele é um jogador que ele atua muito bem nessa zona. Ele é muito vertical, você vê, ó. Que ele pega e vai pra dentro da área, ó. Ele joga mesmo. Ele é uma flecha. Ele tem muito mais cara de segundo atacante do que 9 mesmo. Ah, ele pode ser 9 no sistema do Diniz? Talvez, cara. Agora, realmente ele jogou melhor foi como um segundo atacante para o Denk. O Denk em si, ó, o Kevin Denk. Esse sim é um 9, mais referência, entendeu? Ó, o cara fez 16 gols. Eu achei que eu até achava que ele ia fazer mais, né? O Denk, entendeu? Fez 16 gols. Então, ele é esse cara, essa flecha, desse estilo de mais movimentação. Talvez dê certo no sistema do Diniz, talvez dê certo. Entendeu? Na Udinese, por que não deu certo na Udinese? Gente, futebol italiano é um futebol muito particular, velho. Lá na Udinese testaram ele eu acho que foi de 9 mesmo. Eu não lembro dele, entendeu? Brenner. Você vê, ó, ele tem o lugar do Talvan. Ó, jogou muito mais como dois caras enfiados. Ele nunca jogou tão pra fora da área, entendeu? Como ele jogava na Itália muito enfiado ali, muito como 9, ele tinha dificuldade. Você vê, é o nível dele. Você vê, ele jogava muito enfiado. E ele não conseguia arrumar espaço, fazer o jogo dele. Ele tinha dificuldades. Quando ele volta pra MLS, na MLS, obviamente, tem mais espaço, tem mais campo, ele joga mais por trás do 9, ele se reencontrou. E já jogava muito lá. Se você ver a estatística dele aqui, o Brenner, ó, 2023, ó, já tinha... Ah, esse aqui não, ele sai de lá vendido. 2022, ó, 2022, 18 gols e 6 assistências, você vê, ó, bem mais fora da área, ó o mapa de calor dele. Eu acho que contrataram ele pensando que ele era 9. Ele não era muito 9 puro para o futebol italiano. Para o futebol italiano. Na MLS, você vê, quando ele saiu de lá, ó, 24 participações em gols em 24 jogos de titular. 31 jogos, 24 participações em gols. Voltou, 10 jogos, 6 gols e 1 assistência. Ó, na mesma zona, ó, vamos botar aqui, ó, 25, 23, 22, ó. Na mesma zona. Se botar pra jogar nessa zona aqui no Vasco, ou qualquer outro time no Brasil, talvez dê certo, né? Talvez dê certo. Enfim, meus amigos, ó, negociações entre Fluminense e Hulk avançaram. A possibilidade de acordo do atacante é cada vez mais forte. O jogador se reapresenta no Atlético Mineiro, mas a situação ainda está indefinida. O Flu já tem uma proposta e aguarda sinal verde de Hulk para avançar.
nos bastidores do Tricolor, existe uma confiança que o negócio pode acontecer, né? Atlético se reunirá com o Hulk e sua advogada e apresentará um projeto grandioso para o atacante, que vai além das 4 linhas. O Clube Mineiro quer a permanência do jogador e vê a iniciativa como forma de valorizá-la. Aí fala aqui que o Galo entrou em contato com a reportagem e afirmou que não há qualquer pendência envolvendo o atacante Hulk. Entendeu? Enfim, rapaziada. A dívida do clube com o jogador. Ó, segundo, tem porque saiu aqui do GE que tinha umas dívidas aí do Atlético Mineiro com o Hulk. Mas segundo aqui, o Atlético Mineiro não tem dívida porra nenhuma, entendeu? Rapaziada, para. O meu problema com isso aqui é um problema só. Fluminense. O Hulk, cara, não se deu muito bem no Atlético Mineiro quando ele teve que jogar de costas por gol. No Fluminense, ele vai ter que ser um 9 mesmo? Jogar de costas pro gol? Costas pro gol? Você viu que o Hulk meteu o bocão na mídia, né? Lembra o que ele falou? Dá pra achar aqui? Hulk Sampaoli. Tem que ter cuidado isso aí, o Fluminense não gastar aí 2 milhas de salário. Acho que não dá pra... Faz tanto tempo que não vai aparecer aqui. Ele metendo o bocão lá depois do jogo. O Hulk. Será que eu consigo achar isso aqui no YouTube? Pera aí. Hulk Sampaoli. Ver se eu consigo achar aqui o vídeo. Ô Hulk, no jogo passado tem aquele gol do Fabrício Bruno e o Atlético que fez o primeiro tempo até positivo, o psicológico pesa, né? Mas ali a gente entrou. Ah, tá aqui, ó. Achei. Aí, ó. Achei. É esse aqui mesmo. Ele fala da função. Princípio. Alta performance dermatológica. Bora. Hulk, falando por aqui, vamos ouvir o atacante do Atlético. No momento era só pedir desculpa aos nossos torcedores por ter conseguido o nosso objetivo, onde nos últimos anos, mas tá sendo mais difícil. A gente não tá com essa ideia. O São Paulo é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tem muito respeito. Muito respeito. Deu aquela batida, deu aquela soprada antes, né? Por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali na frente. Ficou muito sozinho ali na frente. É muito difícil jogar de costa, não é minha característica. Aí, ó, muito difícil jogar de costa, não é minha característica. Jogar de costa. Então é natural que aconteça muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar, eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Ele mesmo admite que não é o cara pra jogar de costas pro gol, muito isolado, né? Não é que no Fluminense ele joga isolado, tem uma costa ali e tal, mas você tem que ter cuidado. O Fluminense talvez precisaria de um 9 mais independente. O Hulk, principalmente no estágio da carreira dele, 39 anos, ele precisa de muita companhia. E vamos lembrar, rapaziada, o Fluminense joga com 2 pontas abertos, Canóbio e Serna, Canóbio mais um lá pela esquerda. Então o Fluminense joga com 2 pontas abertos, você já não tem um ponta que cola mais no Hulk. Tem que ter cuidado pro Fluminense não... O Fluminense tem que ter cuidado para não contratar pelo nome. Porque realmente faz sentido você sair do Everaldo pro Hulk, né? Pelo amor de Deus, né? Você tá dando um salto enorme, né? Você tá saindo do Celta com Corolla. Então, mas tem que ter cuidado. Agora, pro Atlético Mineiro, é sempre difícil você se desconectar de um ídolo, né, velho? É sempre difícil você desconectar de um ídolo. Agora, se o estilo de jogo do São Paulo não tá dando certo, os meninos tem que apostar. Vai apostar no Hulk ou no treinador? Obviamente tem que saber o que é que o jogador quer, né? Aqui, nesse caso aqui, o jogador tem muito peso. Só tem mais 1 ano de contrato, né, o Hulk? Mais 1 ano de contrato, é? Mais 1 ano de contrato, ou seja, o Atlético se livrando do salário dele, uma proposta ali, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, sei lá. 39 anos já, gente. Não, você tá doido? 2 milhões de euros pra liberar ele? Não sei. Entendeu? Então, pro Fluminense, se o Fluminense souber jogar com as características dele, é uma excelente contratação. Eu já falei sobre isso até na época do Atlético. Eu não acho que o Atlético deveria liberar ele. Não acho. Eu acho que o Hulk ainda...
para o nível do Bostil, o nível que aqui o Carlos Vinícius virou rei, mano, o Carlos Vinícius bagriou, lutou, escrepiou na Europa a vida toda. Veio aqui pro Brasil, virou craque. Né, diz muito do nosso nível aqui, entendeu? Pior que quando o Carlos Vinícius chega aqui, eu falo, ó, ele é um cara brigador, de área, entendeu? Aí ele chega no futebol que um pouquinho de vontade, os caras deitam e fazem mais, né? Ou seja, o Hulk no Brasil ainda pode render. Eu acho que o Atlético poderia ainda jogar no ponto forte dele. E é um cara que se cuida, que tá sempre muito bem fisicamente, mas é aquela coisa, né, rapaziada? O Papai Tempo é invencível.